Olá! Hoje nós vamos começar então a ver uma das aplicações do estudo de ondas, que é o estudo de som. Observe, para isso nós trouxemos para vocês umas imagens espetaculares de um grupo inglês, o Stomp, que faz uma situação espetacular, usando o quê? Usando as coisas mais simples que existem. Então, panelas, usando xícaras, vassouras, usando latas de lixo e com isso obtendo algo que você poderia mesmo chamar de musical. Então, vamos começar entendendo o que é o som. Observe, o som é uma onda. Só que essa onda tem características para nós interessantes. Então, o som é uma onda longitudinal, uma onda de compressão. O que nós, humanos, chamamos de som? Porque, como são nomes que definimos, nós chamamos o que quiser. Então, observe, nós vamos chamar de som aquilo que a gente consegue, entre aspas, ouvir. Então, a gente considera o som entre dois limites de frequência. A frequência máxima, aproximadamente 20 mil Hz, e a frequência mínima, aproximadamente 20 Hz. Observem que existem sons abaixo ou acima desses limites. Então, se estiver abaixo, nós chamamos de infrassons. Se estiver acima, nós chamamos de ultrassons. Você já pensou que muitas vezes você ouviu esses termos, não é? Realmente, em medicina é costume se fazer uma ultrassonografia. Você fazer um diagnóstico via imagem usando ultrassom. Por quê? Porque é um som não audível, mas é um som, então é uma forma de energia que está se propagando. Observe então que para nós a situação do som é uma situação em função de nós humanos. Então, tudo que nós vamos definir vai ser em função daquilo que serve para os seres humanos. Como nós dissemos agora há pouco, os limites são 16 e 20 mil. Observe, isso é biologia. Como tal, é variável. Tem pessoas que escutam mais, outras escutam menos. O que nós já temos consciência é que alguns animais escutam fora dessa frequência. Hoje em dia não. Hoje em dia vocês veem que beleza. Liga-se uma televisão, a imagem aparece quase que instantaneamente. Mas quando era jovem, faz muito tempo isso, a gente ligava uma televisão e ficava esperando ela esquentar. Bem uns 4 minutos. A partir daí é que havia produção de imagem. Então, nessa hora, você ligava a televisão e ficava experimentando uma coisa ou outra até a imagem aparecer. Mas às vezes tinha um animal na casa, um gato, um cachorro, e o bicho saía, coitado, correndo doido pela casa. Por quê? Porque naquela hora era produzido um som de altíssima frequência. Nós não ouvíamos, mas os bichos ouviam e saíam desesperados porque doía o ouvido deles. Você já deve ter visto, pelo menos em filmes, aqueles apitos especiais que chamam cachorros. Assopra-se o apito e não se escuta som nenhum, mas os animais escutam, tanto que os cachorros daqui a pouco estão em volta da pessoa que soprou esse apito. Então, como vocês veem, a situação nossa aqui vai ser o estudo de som admitido, o som como algo que nós, humanos, definimos dentro de uma determinada frequência. Vamos então começar vendo as propriedades das ondas sonoras. Observe, continuam como ondas. Como tal, vale tudo que você sabe para ondas. Mas aqui
como dissemos, vamos pegar algumas situações particulares. Então, observe, a velocidade de propagação das ondas sonoras. Você já se lembrou? Existem dois tipos de ondas clássicas, as ondas eletromagnéticas e as ondas elásticas. O som é uma onda elástica. Como ela é uma onda elástica, a propagação é maior nos sólidos do que nos líquidos e no estado gasoso. Perceberam que a onda eletromagnética é o contrário? Exemplo, a luz. Mas onda sonora, observe, ela é onda desse tipo, onda elástica ou onda mecânica. Observe, quando o índio queria ver se vinha inimigo, como é que ele fazia? Ele encostava o ouvido no chão. Por quê? Porque ele já sabia que a propagação dos sólidos é maior que no estado líquido e no estado gasoso. Quando então tinha um trilho de ferro, ele encostava no trilho, que era melhor ainda. Aquilo é ferro, dava uma propagação ótima. Então observe, a propagação das ondas sonoras é maior em sólidos, em líquidos e no estado gasoso. Isto é, quanto mais denso é o meio, maior a velocidade de propagação. O que é interessante a gente observar esta situação para os gasosos. Então, para os gasosos, a velocidade de propagação é dada pela raiz de gama vezes P sobre Mi. Gama é aquele expoente de Poisson, aquilo que a gente estuda lá na termodinâmica, aquele que a gente conhece lá do estudo dos gases. Então, o expoente de Poisson, P é a pressão, Mi é a massa específica, cuidado, é a massa específica do gás. Então, é a massa específica volumétrica. Então, observe, se eu pegar essa expressão e eu multiplicar em cima e embaixo por V, ela não se altera. Então, multipliquei por V em cima e embaixo. Como a massa específica é definido como massa sobre volume, o que vai acontecer aqui embaixo? Eu vou ter volume e volume. Observem que isto, então, pode ser cortado. Perceberam isso daqui, que bonitinho? Também é coisa estudada lá em termodinâmica. Lembram-se? O PV igual a quê? A nRT. Então, é a equação de Clapeyron. Então, observem. A velocidade de propagação do som num gás vale gama nRT sobre N vezes mol. Isso daqui era a massa. Perceberam então que eu posso cortar isso? Fica então, a velocidade de propagação do som em um gás vale gama RT sobre M. Perceberam o que quer dizer isso? O gama, você se lembra, esse gama está vinculado à atomicidade. R é uma constante, aquela constante universal dos gases. M é o mol. Então, se você considera tudo isso constante, você começa a ver que quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Não na mesma proporção, porque a temperatura está dentro de uma raiz. Mas então, observe, situação de propagação de onda sonora em gases deve ser encarada junto com aquele estudo da termodinâmica. Vamos mais para frente então. Vamos observar uma situação clássica de ondas. Eu tenho aqui a fonte emitindo ondas e lá um obstáculo. Então vai acontecer uma reflexão. Reflexão é o fenômeno de que a onda bate no obstáculo e volta ao meio primitivo. Então aqui eu tenho uma situação desse tipo. Aqui, mais uma vez, em termos de som, em termos de humanos, vamos pensar com carinho. Observe então, a situação é um ΔS igual a V ΔT. Tranquilos, nenhum problema quanto a isso. É uma velocidade constante, então a distância é V ΔT. Observe então que se eu chamar D a distância entre a fonte e o obstáculo, esse som vai sair da fonte, vai até o obstáculo e volta. Então eu coloquei 2D vezes V do som vezes 1 sobre 10. Vamos pensar agora nesse 1 sobre 10? Observe, nesta situação apresentada, eu estou considerando os humanos.
Se eu estou considerando os humanos, o que significa isso? Nós temos algumas particularidades. Por exemplo, todos os nossos órgãos dos sentidos, durante algum tempo, guardam a impressão. Então, se por um acaso você ficar olhando para o sol, não muito tempo, senão pode estragar sua retina, mas se você olhar um pouquinho para o sol e em seguida fechar os olhos, você vai continuar vendo o sol. Por quê? Porque aquela impressão do sol na sua retina, ela perdura algum tempo. Por que isso? Porque o órgão dos sentidos, ele durante algum tempo vai conservar a impressão. Aqui nós estamos numa situação desse tipo. Então imagine que eu estou junto da fonte. Se eu estou junto da fonte, o som é mandado para lá e volta. Observe, o meu ouvido recebe então, primeiro, o som direto. No que ele recebe o som direto, o que significa isso? Que eu escuto o som, mas durante algum tempo, esse som vai ficar no meu ouvido. De um modo geral, lembrem-se, isso é biologia. Esse som fica no ouvido da gente 1/10 de segundo. Então, já pensaram o que acontece na nossa simulação? Nós mostramos para vocês e vamos refazer. O que acontece se o tempo gasto pelo som para ir até lá e voltar for maior que 1/10 de segundo? Então, você escuta esse som porque seu ouvido está junto da fonte. Aí, durante 1/10 segundo, esse som vai ficar no seu ouvido. Mas, se por um acaso, após isso, o som foi até lá e voltou e gastou mais de 1/10 segundo, você escuta um outro som. Observe, então, a situação. 2D, admitindo-se a velocidade do som no ar, aproximadamente 340. Como vocês estão vendo, isso é variável. Depende de temperatura. Então, aproximadamente 340 para dar uma continha bonitinha. Isto corta com isso, portanto, a distância é 17 metros. Então, esta situação espetacular, que vocês já devem ter visto em termos reais, acontece só quando você tem a fonte e o obstáculo, você junto da fonte, distanciados de 17 metros. Já pensou como é que se chama esse fenômeno? Você sabe, né? Esse fenômeno é o fenômeno do eco. Então, observe, o eco, ele é um fenômeno de reflexão e não deve ser confundido com a reverberação. A reverberação é um fenômeno parecido. Qual é a diferença entre eles? É que na reverberação, o som bate no obstáculo, mas chega para você antes de 1/10 de segundo. Então, o que acontece? Em vez de você escutar dois sons, como é o caso do eco, o que acontece é você escutar um som prolongado. Então, um som mais esticadinho. Deve ter feito a experiência se um dia você já entrou num apartamento vazio, para alugar ou para comprar. Percebeu? Quando você chega num apartamento vazio, o que acontece? Você observa uma situação engraçada. A sua voz fica diferente. Você anda e o barulho dos passos é diferente. Por quê? Quando você tem um apartamento mobiliado, está na cara que as múltiplas reflexões do som, você já está acostumado com elas. Mas nesse que está vazio, então aparece o fenômeno da reverberação. Os nossos técnicos aqui do estúdio sabem disso perfeitamente. Então, tomam um cuidado danado para que o som seja o mais puro possível, sem as reverberações. Observe então que na reflexão do som, eu posso considerar dois aspectos. Ou a reflexão chamada eco, ou a reflexão chamada reverberação. O aspecto físico das duas é o mesmo. O que diferencia é que na situação de eco, como você tem a situação biológica de persistência da intensidade do som no seu ouvido durante 1/10 de segundo, então você tem eco quando o som refletido chega após 1/10 de segundo. Lembrando que isso é biologia. Alguns de vocês podem fazer 1/9 de segundo, outros fazer 1/11 de segundo. Observem bem que então a situação física está descrita, mas como sempre, apoiada no aspecto biológico.
Então, vamos ver outro fenômeno? A refração. A refração será sempre a mudança da velocidade na passagem de um meio para o outro, aquilo que nós chamamos de diómetro. Observe que pode haver ou não uma mudança de direção, pode haver um desvio ou não, mas obrigatoriamente, se for uma refração, é porque estará ocorrendo a mudança da velocidade. Temos também a difração. A difração é a mudança na direção de propagação de uma onda ao passar por uma fenda, um orifício ou rente às bordas de um obstáculo. Devido a esse fenômeno, as ondas podem, dentro de certos limites, contornar objetos e passar por fendas. Para que ocorra a difração, deve-se ter uma fenda ou orifício que seja da mesma ordem de grandeza que ou comprimento de onda. Nesse caso, quanto menor for a fenda, mais a onda será desviada. Fique na frente de uma porta aberta, falando com um colega. O colega ouve? Sim. Aí, coloque-se fora da frente da porta e o colega na mesma posição. Ele continua te ouvindo? Sim. Por quê? Porque a onda sonora que você está emitindo, ela vai contornar a parede. Como contorna a parede, ela chega até o ouvido do seu colega. Vamos então ver agora as qualidades fisiológicas do som. Perceberam? Outra vez, vamos misturar a física com a biologia. Então, as qualidades fisiológicas do som são 3. Então, chamamos de altura, a intensidade e o timbre. O que é a altura? A altura, ela está relacionada à frequência. Então, agora, preste atenção que, às vezes, você encontra gente que não sabe física falando uma coisiquinha errada. Vamos tomar cuidado. O que é um som alto, um som baixo? Se você toca algum instrumento, você logo lembra do contrabaixo. O contrabaixo, isto é, o contrabaixo é um som grave. Então, som alto e som baixo dizem respeito à frequência. O som é alto quando ele é agudo, quando a frequência é alta. O som é baixo quando a frequência é baixa. Ele é um som grave. Cuidado, não confundir e dizer, um grito é um som alto. Eu posso gritar, fazer um grito com um som grave. Cuidado então, alto e baixo para nós estão diretamente vinculados à frequência. Então, alto, agudo, baixo, grave. Vamos então observar as notas musicais. Observe, mais uma vez, nós humanos comandando a situação. Observe, como nós temos sons e ruídos, sons têm frequência constante, ruídos têm frequências variáveis. Então existem sons que nos interessam, nós estipulamos para alguns sons alguns nomes. Então, a chamada escala musical. Então, observe, a nossa escala musical clássica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Observe que recomeça o Dó. Depois vem outro Ré, Mi, Fá, Sol. Isso não para nunca. São várias gamas. Então, se eu fizer a relação entre as frequências, entre as alturas das notas, nós vamos observar isso. Dividindo-se a frequência desta por essa, dá 9 oitavos. A frequência dessa por essa dá 10 nonos. Dessa por essa, 16 quinzeavos. Outra vez, 9 oitavos, 10 nonos, 9 oitavos, 16 quinzeavos. A nota considerada frequência básica em termos de física é o Lá3. Essa nota é a nota que a gente considera a base para montar o esquema todo. A frequência de 435 Hz. Vocês encontram alguns aparelhos de afinação de outras situações, por exemplo, em orquestras, em aparelhos eletrônicos, como guitarras, etc., com 440, com 445. Mas, fisicamente, a definição nossa para o Lá3 é em 435 Hz. Observe que, então, essas frequências, elas só podem ser de 3 tipos.
Então, elas têm nomes. 9/8 é chamado tom maior. Observe, a outra situação, 10/9, é o tom menor. Ainda uma outra situação, um semitom, 16/15. Então, isso mostra a relação entre as frequências. Aí você pensa, puxa, só com 7 notas eu consigo essas músicas todas que são feitas? Cuidado, já não são 7, porque como você tem várias gamas, já tem várias notas aí. Cada gama tem 7. Se você pegar 5 gamas, você já tem 35. Observe que além disso, descobriram uma maneira de ainda fazer notas intermediárias. Como? Usando o sustenido e o bemol. Observe, sustenizar uma nota é multiplicar a sua frequência por 25/24. Perceberam? É uma fração maior do que 1. Se é uma fração maior que 1, quando multiplicar a frequência da nota, vai dar um aumentozinho nessa frequência. E o que é bemolizar uma nota? É multiplicar por 24/25. Opa, isto agora é menor que 1. Quando eu multiplico a frequência da nota por menor que 1, a frequência abaixa um pouco. Então, observe, você vai tendo intervalos, além daqueles, entre as notas sustenizadas e bemolizadas. Aí você pensa, puxa, que beleza, então toda vez que tiver intervalo, eu posso fazer um sustenido e um bemol. Não pode. Por que que não pode? Porque às vezes, quando você faz isso, quando você multiplica por 25/24 e você divide a outra por 24/25, o que vai acontecer? Vai cair na mesma frequência, ou numa frequência tão perto que você não tem mais discernimento. Então, em alguns intervalos de notas, você não tem o sustenido bemol. Mais ou menos, nós não somos técnicos nisso, somos técnicos em física, mas quem gosta de música e toca piano já notou isso nas teclas. As brancas são as notas, as pretas são sustenidos e bemóis. Você nota que existem várias situações que 2 teclas brancas estão juntas e não tem preta no meio. E existem outras que entre 2 teclas brancas você tem um preto. Então, observe, nem sempre você vai fazer isso. Por quê? Porque às vezes dá uma coincidência. Então, a situação clássica que nós temos para as frequências, isto é, a altura do som, estão apresentadas aqui. Observe, então, agora a intensidade. A intensidade é que me dá um som forte de um som fraco. Então, quando eu grito, o som é forte. Quando eu falo baixinho, o som é fraco. Perceberam agora? Então, alto e baixo são frequência, grave e agudo. Aqui não, é fraco ou forte. Observe que a intensidade, então, representa agora uma grandeza física. Então, se é uma grandeza física, como sempre, a gente associa aquela velha ideia da matemática para entender melhor as coisas. Então, a intensidade é definida como sendo a potência pela área perpendicular à propagação de onda. Observe, se aí isso é uma potência, observe, eu tenho como unidade SI o watts e área metro quadrado. Então, a unidade de intensidade sonora está aí, o watt por metro quadrado. Observe mais que nós não gostamos de trabalhar praticamente com isso. Nós trabalhamos com 2 unidades que você está acostumado a ouvir. Bel e muito mais o decibel. Por que que a gente faz isso? Porque em vez de trabalhar com a intensidade sonora, nós estabelecemos uma relação que é o chamado nível de intensidade sonora. Então, nesta relação, temos níveis de intensidade sonora definidos como o logaritmo de uma intensidade sobre uma intensidade que eu considero padrão. Outra vez, olha nós humanos aí interferindo. Então, vale aquela que eu considero meu padrão. Já já eu vou mostrar para vocês quem é ela. Mas então, o nível de intensidade sonora, ele é dado por essa expressão. Observe, quando eu uso essa expressão, então a unidade do nível de intensidade sonora é o Bel.
Mas como isso fica um pouquinho grande, a gente costuma trabalhar diferente. A gente costuma trabalhar com um nível de intensidade 10 vezes o log de I sobre zero. Quem é isso? Isso aqui é o mesmo nível, só que agora com esse 10. Isto é, em vez de ser o bel, é o decibel. Então, quando eu uso essa expressão, eu trabalho com a unidade de decibel. Vamos mostrar para vocês, então, agora, o que nós fazemos, humanos, para estabelecer limites. Então, observe, a mínima intensidade audível eu chamo de 0 decibel. Quer dizer que a mínima que o homem escuta, que nós humanos escutamos. Então, corresponde a 10 a menos 16 watts por metros quadrados. Vamos pegar, por exemplo, o farfalhar da folhagem. Bonito isso, né? Isso é um ventinho passando na folhagem. Não pode ser aquela ventania que está derrubando a árvore, mas aquela ventinho bem pequenininho, que a folha só faz aquele barulhinho. Então são 10 decibéis, ou 10 a menos 15 watts por metro quadrado. Perceberam? Apareceu 10, era 10 a menos 16, ficou 10 a menos 15. Começou a ver? Olha a matemática. Observe, um suspiro. Um suspiro é algo de 20 decibéis. Notaram? 10 a menos 14. Observe, a conversa em voz baixa. Difícil de acontecer com a gente, né? Aqui no Brasil nós geralmente não usamos disso. Mas isso que seria o ideal. 40 decibéis. Perceberam? 10 a menos 12 em watts por metro quadrado. Observe, uma conversa normal. 60 decibéis. Observe, o trânsito urbano. 80 decibéis. 10 a menos 8. Estão percebendo o que está acontecendo com o expoente lá? Cada vez que isso aqui aparece, lá diminui. Começou em 10, 16 quando era 0. Depois foi 10, 10 a menos 15 e assim por diante. Agora, observe, um conjunto de rock, 110 decibéis. Aqui o negócio começa a ficar perigoso. Acima de 90, começa a ter problemas de doer o ouvido da gente. Começa a entrar na sensibilidade dolorosa. Considera-se que acima de 120 já fique perigoso para a saúde. Então, imaginem, por exemplo, um trovão, um avião a jato, já vai a 120. Então você vê nos aeroportos, aquelas pessoas que trabalham na pista, com aquele sistema, eles não estão ouvindo música lá, aquilo não é headphone não. Aquilo é protetor para não escutar o barulho que acontece quando o jato decola. Porque senão ele vai ficar surdo muito cedo. Você nota isso, por exemplo, com esses trabalhadores que usam a britadeira. Eles têm que usar aparelho. Às vezes, eles não usam. Então, eles estão se prejudicando. Eles vão ficar surdos muito cedo. Então, observe, o nível de intensidade sonora nos dá justamente a sensação auditiva. Vamos, então, à terceira qualidade fisiológica, o timbre. O que é isso? Imaginem que uma pessoa toque no piano o Lá3. Vou admitir 435 Hz. Uma outra pessoa toca num violino o mesmo Lá3, mesma frequência. Os dois vão tocar sempre com a mesma intensidade. Uma pessoa normal, não precisa ser um especialista em música, ele consegue discernir o som que vem do piano do som que vem do violino. Por que isso? Por causa dos harmônicos. Então, cada aparelho emite, junto com o som original, alguns harmônicos. Então, o que acontece? Essa incursão dos harmônicos junto do fundamental é que faz com que a gente goste ou não das músicas. Então, está aí o timbre. Perceberam agora que engraçado? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram o Pavarotti. Viram a caixa torácica dele? Por isso que ele tem aquela voz feia. A minha voz é linda. Notaram? Porque os meus harmônicos são diferentes dos dele. Está na cara que os meus harmônicos são muito mais bonitos e muito mais agradáveis aos ouvidos de vocês. Vocês não acham? Então está aí. Justamente o timbre é a capacidade que nós temos de discernir sons de mesma intensidade, mesma frequência, só que quando vierem acompanhados de harmônicos diferentes. Vamos então observar agora uma situação interessantíssima. Vamos observar os batimentos.
os batimentos em ondas sonoras. Vamos mostrar a coisa fisicamente e depois vamos ver quem já observou isso em termos reais. Então observe, o batimento eu vou mostrar com duas ondas. Essas ondas, elas têm que ter uma frequência perto uma da outra. Observe que não são frequências iguais, mas não pode ser uma com 400 Hz, a outra com 200 Hz. Tem que ser uma diferençazinha pequena. Então, observe, estão aqui as duas ondas, ó. Perceberam que elas são bem parecidas? Isto é, elas têm frequência perto uma da outra. Lembram-se da superposição? Olha que bonitinho. As ondas saíram juntas aqui, olha o que acontece aqui, ó. Ó, estão em oposição de fase. O que quer dizer isso? Como nesse instante somam-se algebricamente as amplitudes, uma é positiva, outra negativa, a soma delas vai dar quanto? Vai dar zero. Vamos continuar? Observe, elas continuam. Opa, o que aconteceu aqui? Agora elas coincidiram. Então, estão as duas amplitudes para cima. O que acontece? Dá um reforço, dá um aumento de amplitude. Olha lá o que acontece, ó. Perceberam? Então, isso que está desenhado aqui é a frequência resultante. Então, observe, quando essas duas ondas de frequência perto uma da outra estão sendo executadas, a frequência resultante é isso. Então, tem gente por aí, eu não, coitado de mim, eu sou professor de física, mas tem músicos que eles ouvem isso daí. Então, quando eles veem um instrumento que não está bem afinado, então eles ouvem o instrumento de Já quando ele está afinado, eles ouvem um som constante. Observe, então, que nós podemos também observar aquela situação dos tubos sonoros, agora vendo como onda de som. Perceberam que a situação pode ser descrita exatamente igual? Só que aqui o nó seria a compressão, o ventre seria a descompressão de onda. Então observe, a representação pelo sistema unidimensional, a representação pela onda plana ou pelo sistema tridimensional. Vamos então agora ouvir uma curiosidade? Por que a nossa voz parece diferente numa gravação? A maneira que ouvimos é muito particular. A diferença entre ouvir a própria voz gravada e no momento em que se diz alguma coisa é que uma se propaga por meio do ar e a outra através da nossa cabeça e do ar. Ou seja, tudo é uma questão de como o som opera em diferentes meios. Dentro da nossa cabeça existem ossos, músculos, cérebro, líquidos. Alguns elementos são duros, outros moles. Todos eles permitem a propagação das ondas sonoras e a conduzem de uma maneira diferente do que apenas pelo ar. Perceberam? Realmente, existe diferença de propagação do som em sólido, líquido e gasoso. E no gasoso varia também com a temperatura. Vamos então agora às nossas dicas de estudo? Cuidado quando você usar as unidades de intensidade sonora. Perceberam aquela situação ali de watts por metro quadrado com decibel? Inclusive tendo que trabalhar com os logaritmos. Bom, mas isso você já tem matemática suficiente. Com isso, encerramos a nossa aula.